Muito boa noite, caros telespectadores da Record News. Neste momento, estamos iniciando mais uma edição do seu Conexão ND. Segunda-feira, semana natalina, um convidado muito especial. A honrosa presença do padre Wilson Groh, natural de Brusque, mais de 40 anos de sacerdócio, ex-vigário-geral da Catedral aqui de Florianópolis, vários cargos durante vários anos como consultor da Arquidiocese de Florianópolis, residente há 41 anos no Monte Serrat, aqui na região periférica de Florianópolis, no maciço do Morro da Cruz, fundador e presidente do Instituto Wilson Groh, atualmente membro do Colégio de Consultores da Arquidiocese de Florianópolis e conhecido em todas as camadas sociais aqui de Santa Catarina como educador social. Padre Wilson, para chegar para esse programa, teve que enfrentar uma situação realmente inusitada, uma vez que a cidade estava travada, parada, ele veio a pé aqui no Morro da Cruz. Padre Wilson, obrigado pelo esforço, obrigado pela sua honrosa presença, muito boa noite. Muito boa noite, Moacir, obrigado também pela oportunidade da gente nesse fim de ano comunicar um pouco as coisas boas que aconteceram durante o ano. E pelo que se sabe, pelas informações que circulam, o Instituto tem uma prestação de contas muito robusta, muito positiva para Santa Catarina. Vamos começar então, senhor, dando algumas informações básicas a respeito desses resultados, desses avanços, dessas conquistas. Eu diria assim que nesse ano que passou, mesmo dentro desse tempo pandêmico ou pós-pandêmico, a gente tem criado muito, trabalhado muito e chegado a muitas pontas que eu gostaria de colocar um pouco. Enquanto instituto, nós somos uma organização não governamental com personalidade jurídica e o instituto também integra uma rede que chamamos a Rede IVG, que faz parte da relação com o instituto. Então, esse ano que passou, a gente trabalhou mais ou menos com quase 6 mil crianças, jovens e adolescentes, que são projetos em rede, redes de projetos, dentro dessa perspectiva, com 360 colaboradores pagos mensalmente e uns 380 voluntários que atuam conosco. Agora, o resultado do ano, a gente tem um projeto que se chama Pode Crer, que é a realização de um trabalho com 300 jovens, adolescentes e crianças na área da tecnologia, frente ao vácuo da necessidade de qualificar a mão de obra aqui. E dentro disso nós temos uma forte parceria com a Newway, que é esta empresa de tecnologia, a Fiesc, a UFSC, na relação com a questão de computadores e a formação da juventude sobre tecnologia e inovação. Esse é um processo que temos trabalhado muito. E esse ano também, dentro desse projeto, a gente foi uma das organizações, o Instituto, com mais 14 organizações mundiais, e na Itália nós fizemos uma apresentação desse projeto de tecnologia perto da cidade de Lago de Como. O encontro foi ali e a Tainara, que é a coordenadora desse projeto, que fala fluentemente inglês, foi para lá fazer a apresentação e a gente ficou com um destaque. E esse destaque dentro do projeto também para articular as questões internacionais e somos, assim, uma organização que hoje tem possibilidade de trabalhar internacionalmente a partir desse trabalho. Então, esse é um foco, tecnologia e aproximação de pontes com as empresas na vida dessa cidade. Esse reconhecimento é em função da educação digital dessas crianças, é isso? Exatamente, função digital e o potencial que essa criançada tem. Maravilha. Né? Agora nós tivemos o hackathon, que foi em 2 etapas na empresa da Newway, com 50 jovens, né? Os jovens foram agora, sábado, premiados, as melhores equipes dentro desse processo. E é um potencial enorme que a periferia tem com a juventude. Necessário é formação, qualificação, abrir oportunidade. Um outro foco nosso, Moacir, foi combate à fome. E a gente retomou com os bancos comunitários, que é a moeda social. Atualmente estamos trabalhando com 205 famílias, né? Já trabalhamos com mais no período pandêmico, que é um fundo que a gente tem só para investir nessa realidade, que chamamos Banco Comunitário, que é essa moeda social, que ajuda na perspectiva do pão chegar à família. E, ao mesmo tempo, são credenciados pequenos
mercadinhos dos territórios e o dinheiro gira no território. Isso acontece, né, só aqui na região do da Grande Florianópolis. Da Grande Florianópolis. Trabalhamos com a área do Morro do Mocotó, sim, com a área do Monte Cristo e com a área da Ponte do Imaruí, com esse projeto da moeda social. Beleza. Da moeda social, porque é interessante que a gente começou na pandemia, em 17 de março daquele ano pandêmico, nós tivemos que fechar tudo. E na época a gente levantou, nós tínhamos 1.745 famílias, que se não tivesse essa oportunidade de uma cesta básica, não teria comida na mesa. Por quê? Por causa do desemprego? Né? Função do desemprego, função do fechamento de todos os processos, né? E são famílias que já estão na rede, porque 80% das 6 mil crianças, jovens e adolescentes, o salgado muitas vezes é só no projeto, né? Frente à problemática. E essas 200 famílias que ainda são realidade. atendidas pela chamada moeda social, Isso, ainda tem problema financeiro, é isso? ainda tem. Então a gente está focando nessas famílias e ajudando essas famílias. Prossiga. A partir disso, a gente trabalhou com o microcrédito também, que está saindo agora final do ano. Então a gente passou da cesta básica para a moeda social, da moeda social dentro desse processo para o microcrédito. Microcrédito é apoiar todas as iniciativas empreendedoras que tem dentro das comunidades. Uhum. Então, são iniciativas que eles fizeram um processo de formação com o SEBRAE junto e, ao mesmo tempo, elaborar os seus projetos e os seus pequenos negócios, que agora nós vamos fazer um investimento até R$10 mil. Por exemplo, concretamente, uma mãe que precisaria melhorar sua máquina de costura para poder ganhar vida a partir daí. Uma pessoa que precisaria melhorar o seu quiosquezinho para poder vender. Outra pessoa que trabalha com a área da gastronomia. Uma outra pessoa que trabalha com as questões do artesanato. Então, são um grupo de pessoas que nós vamos começar agora com o processo do microcrédito, né? E também esse trabalho é uma parceria com o Ministério Público do Trabalho de Santa Catarina e o SEBRAE. Então, o Ministério Público, na pessoa do Dr. Carlécio, ele se aproximou muito do nosso instituto, né? E também no tempo pandêmico a gente apoiou 19 municípios daqui da região da Grande Florianópolis e do interior do estado, que eram os municípios que realmente não tinham pouca perspectiva. E aí tivemos um impacto mais ou menos de 5 mil famílias atendidas, um impacto de 20 mil pessoas nesse processo todo, né? Dentro desse processo também a gente poderia dizer, como conquista, nós fomos premiados como uma das 100 ONGs melhores do Brasil, agora nesse mês de novembro. Dentro desse processo da educação, queria citar um pouco o trabalho, a gente também fez um financiamento, ganhamos uma licitação do Tribunal de Justiça aqui de Santa Catarina e temos com o projeto que a gente chama de projeto de Redescoberta, que é um projeto de letramento e alfabetização para as crianças da nossa rede, das nossas organizações em rede, para poder dar condição de ter maior desempenho nos espaços escolares. Temos também a ampliação dos pré-vestibulares esse ano, em parceria com o COC aqui em Floripa e também com o projeto Integrar e a Unisul. Então, esse trabalho das parcerias, ele é um trabalho muito importante e é um trabalho que a gente já faz há anos. Tivemos um trabalho muito forte de combate à violência contra crianças e adolescentes a nível nacional, que o IVG integra também uma das 50 ONGs na coalizão brasileira pelo fim da violência contra crianças e adolescentes no país. Dentro disso, também tivemos uma participação agora na economia de Papa Francisco e Clara, na Itália, onde eu trabalhei com os 1.200 jovens em Assis também, apresentando a nossa experiência e mostrando como ela tem muitos elementos e fundamentos na concepção humanística e na visão do Papa Francisco em relação a repensar os processos de um pacto educativo e um pacto econômico para a casa comum na humanidade. Foi um evento mundial, né? Foi um evento mundial. E o que foi o destaque da sua apresentação em relação aos demais participantes? O destaque é que nós temos um trabalho
que não seleciona. Talvez esse é o grande destaque e a grande diferença do nosso trabalho. Nós abrimos espaços e vamos potencializando crianças, jovens e adolescentes que vão chegando. Por exemplo, daqui do Monte Serra hoje, nós temos jovem formado em medicina fazendo residência no Sírio-Libanês. Agora, esse ano, nós tivemos 3 jovens do Monte Serra que entraram para o doutorado na Universidade Federal e na UDESC, né? Então, a gente tem centenas de jovens hoje que já agregaram uma perspectiva, né? E, ao mesmo tempo, essa juventude se torna ícone dentro dos territórios, se torna presença que faz a diferença. Isso não? aí o senhor sempre foi muito empolgado com esse projeto. Sempre fui muito empolgado. Ele vem crescendo em relação ao número Ele vem crescendo, sim, porque o projeto na área da educação e na área da formação técnica é um grande investimento nosso. Nós acreditamos, por isso que nós queremos construir o ano que vem o primeiro centro tecnológico aqui na frente da escola. A escola do Monte Serra, Lúcia do Livramento Maivorne Marista, era uma escola que há 12 anos atrás o governo queria fechar e implodir as paredes. Nós assumimos uma relação de parceria com os irmãos Marista e hoje estamos com 600 alunos. E agora, nesse final de ano, 20 alunos cursaram o pré-vestibular. Então, o investimento na educação, ele é um investimento que tem uma perspectiva muito grande. Centro tecnológico, imagino, para dar já treinamento, a qualificação da mão de obra? O centro tecnológico é uma formação nessa linha de formação, de qualificação de mão de obra e de inovação e trazer a tecnologia para as resoluções coletivas. Excelente. Como, por exemplo, a problemática do lixo, a problemática do meio ambiente, a problemática da água. Como é que tu aproxima a tecnologia, além de formar jovens para serem inseridos ao mercado de trabalho, tu também forma jovens com uma concepção do exercício da cidadania e para o olhar do coletivo, que vai cair lá na frente, que é como é que a gente ajuda a pensar políticas públicas. Prossiga com os outros projetos aí, por favor. Então, dentro desse processo, né, desse trabalho todo, o projeto da Redescoberta, ele está trabalhando atualmente com 280 crianças. O pré-vestibular, na relação com o COC Vespertino da Tarde, que é uma parceria consolidada também, ele tem dado um grande avanço. Então, dentro desses processos, né, e no que se refere também à continuidade do Banco Comunitário para as famílias da rede VG, ano que vem nós queremos, então, expandir esses processos. E esses trabalhos, eles têm uma possibilidade de sustentabilidade, porque nós trabalhamos a relação público-privado. Nós trabalhamos na relação com gestores públicos, né, do Estado e do município, e na coparticipação da luta pela formação de políticas públicas e intervenção dentro da questão da gestão pública e trabalhamos com a iniciativa privada. Então, também temos muitos empresários dessa cidade que investem porque começam a perceber de que é necessário fazer a responsabilidade social. As respostas nessas parcerias que são decisivas, Pedro, o senhor coloca aqui, ter sido mais frequentes, mais positivas, mais produtivas, da iniciativa privada ou do poder público, ou ambos? Ambos, mas eu diria que a gente tem uma força maior com a iniciativa privada. Por quê? Eu acho que a iniciativa privada porque que se tu abre espaço para um empreendedor que vai a uma periferia da cidade, encontra um projeto que tem clareza, que tem objetivo, que tem missão, que tem desenvolvimento, que tem lisura nas prestações de conta, né? E é um projeto que tu vê, quando tu entra no espaço e tu vê a beleza daquela criançada, a beleza daquela juventude e o potencial que tem, eu digo, a gente ganha o empresariado sempre pelo coração. E quando a gente ganha as pessoas pelo coração, automaticamente o bolso das pessoas se abre. E eu acho que esse é o segredo. O segredo é construir o encantamento de que é possível construir saídas na vida dessa cidade, né? Mas, Wilson, o senhor está há 40 anos ali no Monte Serra e o trabalho, como o senhor diz, né, de educação social, de assistência social,
de promoção social começou num núcleo bem restrito, Monte Serra. Hoje Sim, ele a não gente- apenas maciço, mas se expande pela cidade. A gente tem várias etapas, eu te diria que são etapas que se interconectam a vida inteira. Por exemplo, os meus primeiros anos de vida sacerdotal, dos anos 80 a 95, eu trabalhei muito com as questões do solo urbano, com as problemáticas de despejo, com as problemáticas de áreas irregulares, né? E ainda continuo me relacionando ao ponto que hoje a gente construiu, a nível de Estado de Santa Catarina, através do Blasi, como presidente do Tribunal de Justiça, Sim. uma comissão de 20 pessoas agora, que o Blasi, nessa semana passada, fez o decreto e o estatuto e lançou, que somos uma comissão para ajudar a trabalhar junto ao tribunal as problemáticas do solo urbano, as problemáticas de conflito de moradia, né? E essas problemáticas elas vão trabalharem articuladas junto aos juízes também das determinadas dimensões. Porque, veja, nós somos um estado com 7 milhões e 600 mil habitantes, mas nós temos um déficit habitacional de 200 mil moradias. E isso significa pessoas que não têm um teto para morar, para abrigar. Né? O pior é que não tem uma política de construção de habitação popular. Né? Exato. Esse E aí, é o problema. então, e dentro desse trabalho todo que a gente começou aqui, nós focamos a educação como ferramenta, que é o nosso foco. Como assim? Porque nós começamos a olhar as crianças, os adolescentes e a juventude. E aí nasceram todas as nossas organizações nesses 40 e tantos anos, onde hoje a gente tem 6 mil ligados todo dia nos nossos centros educativos e nas duas escolas parceiras nossas dos maristas, que é a Escola do Monte Serra e a Escola do Jardim Zanelato. Então, o nosso investimento é que um menino de 4 anos, de 5, que entra conosco, ele possa olhar e dizer, um dia eu chegarei à universidade. Então, tu abre um caminho, tu potencializa um caminho. E todo o nosso investimento hoje é nessa área da educação. Porque a educação, quando ela é trabalhada com qualidade, quando ela é trabalhada com projeto pedagógico, quando ela faz o exercício da cidadania, ela reverbera onde ela está. Ela muda o território. Se eu olho, por exemplo, 12 anos que nós estamos aqui com a escola, 10 anos agora que fez a escola do Lúcia, que é aqui de baixo, né? O que essa escola produziu em termos de mudar o território, relação com a família, o valor do estudo. Então, o valor do estudo, ele é fundamental. Eu te pego só um exemplo nessa pergunta, quando tu pergunta, mas a educação é transformadora? Realmente, a educação é muito transformadora. Hoje, quando eu olho uma família aqui do Monte Serra, que é a família do Vicente e da Maiara, os dois fizeram faculdade. A Maiara está terminando agora faculdade de medicina veterinária. O Vicente terminou a faculdade e trabalha na nossa escola de educação física. E nasceu o Davi, que tem 1 ano, que é o filhinho deles. O padrinho do Davi é o médico, que é o Diego, irmão do Vicente, que faz residência no Sírio-Libanês. E a madrinha é uma terapeuta, a menina aqui do lado, né, a Andressa. Então, aí esse menino está nascendo numa família que os padrinhos e os pais têm uma cultura, têm uma formação. E isso faz a transformação. Agora, essa transformação no processo educativo é uma transformação a longo prazo. Por isso, a nossa discussão também na área da tecnologia é que a gente não pode ficar saindo por aí fazendo cursinhos valitas nessa área da tecnologia. De acordo. Tem que fazer um trabalho de investimento a longo prazo para essa juventude lá na frente poder ter perspectiva. Né? Este é o padre Wilson Groh, criador e presidente do Instituto Wilson Groh, de grandes atividades educacionais, assistenciais, socioeducativas aqui em Santa Catarina, a partir da grande Florianópolis. Nós vamos para um rápido intervalo comercial. Em seguida, gostaríamos que o senhor continuasse com essas informações preciosas sobre a questão educacional, que é fundamental para Santa Catarina e para o Brasil. E também vamos falar um pouco a respeito como é que é o clima de Natal, como é que se comemora o Natal na periferia da grande Florianópolis. Retornamos em seguida, logo após o rápido intervalo comercial. Até já.
estamos apresentando o seu Conexão ND. Hoje com a presença especial e honrosa para o Grupo ND Santa Catarina, o padre Wilson Gro, fundador e presidente do Instituto Wilson Gro aqui da capital catarinense. Padre Wilson, o senhor falou da iniciativa privada positiva, né, como grande contribuinte desse projeto aí. O senhor tem colaboradores de ouro, digamos, os principais colaboradores que mereciam algum destaque nesta semana de Natal, até para poder homenageá-los também? Eu acho que a gente tem muitos colaboradores que são muito expressivos. Eu até nem queria citar nome para citar um e não citar outro. Sim, sim. Mas eu gostaria de fazer um agradecimento, aproveitando esse canal, para agradecer esses colaboradores que acreditam nos nossos projetos e acreditam que é possível transformar a realidade da periferia e olham para essa realidade como um grande capital social. Então, da minha parte, quero agradecer cada uma nessa perspectiva de inúmeros colaboradores que nós temos dentro desse processo. Tanto quanto a gente tem o mundo empresarial, tanto quanto pessoas individuais que apostam no nosso instituto. Algum assim que tenha colaborado durante mais de 20 anos com esses projetos? Quem tem trabalhado conosco, eu diria, 25 anos direto, sim, é o seu Walter Queires. Seu Walter, seu Antônio. Investe nos projetos sociais? Investe nos projetos. Primeira vez que eu fui ao encontro do seu Walter. Seu Walter, inclusive, ele fez uma caminhada por dentro dos morros, junto comigo e com o Valtinho. Olha. E quando chegamos aqui no final, na agronômica, ele olhou para o Valtinho e disse, a gente nunca pode virar, Valtinho, as costas para essa realidade. E pode ver que eles são famílias na vida da nossa cidade, que investem muito nas questões da solidariedade, da filantropia, tanto o seu Walter quanto a dona Linda. Se você vê a dona Linda no nosso hospital regional, a presença e o trabalho que ela faz lá dentro é muito expressivo. Essa é uma boa mensagem para a semana de Natal, boa né? Mensagem. Não, Padre Wilson? E essa semana a gente também fez uma grande homenagem ao seu José Macedo, marido da Esther Macedo. Fizemos uma grande homenagem com um pequeno troféu de responsabilidade social para as 10 empresas que trabalharam conosco agora direto 12 anos. O falecido José Ferreira do Macedo, ele também era um grande colaborador? Ele era um grande investidor, dona Esther e ele foram investidores desde o início do nosso projeto. Outra pessoa que é importante eu citar aqui, por favor, talvez essa está comigo não só 25, mas mais de 30 anos, 40 eu diria, todo o meu tempo de sacerdócio, é uma pessoa muito importante nessa relação, tanto pessoal quanto de investimento também do trabalho, é Dona Maria Amélia. Dona Maria Amélia Vieira Gomes, a mulher de Dr. Geraldo Vieira. Dona Maria Amélia continua hoje sendo uma investidora nos nossos projetos com seus 90 anos de idade. Uma outra pessoa que eu te diria, já que estás levantando nesse caminho, né, que foi importante, a sogra do Dr. Galotti, que é juiz federal. Como era o nome dela? Dona... Me deu um pequeno branco agora. Mas ela, com 90 anos de idade, começou a ser a nossa parceira de caminhada. Uma outra senhora, e aí são muitas senhoras por aí afora, também foi a Dona Ana, a mulher do seu Carmelo Faraco. Né? O próprio José já nos ajudou bastante. Então, outra pessoa dentro dessa perspectiva é o Léo Mauro Xavier. O filho ou o pai? O filho. O filho? O Léo Mauro. O Léozinho que chama? O Léozinho. Então, hoje o Valtinho Queires é o nosso vice-presidente do nosso instituto. O Léo vai trabalhar esse ano a diretoria de articulação e formação. Mário Capella, que é um aposentado, um grande advogado da cidade, é o nosso tesoureiro, que é formado em área de administração e advocacia, né? E a Drica hoje também, que trabalha com a área da comunicação, está integrando a nossa equipe a partir da diretoria deste ano. Adriana Lafim, filha do escritor, grande escritor. A Drica já trabalha há 10 anos conosco voluntariamente. Então, eu também não quero, assim dizer, para
porque são muitas pessoas, se a gente começa a levantar as questões. Então, nas nossas diretorias, nós trabalhamos da rede, a gente trabalha com lideranças de base, com profissionais liberais e também com empreendedores. É isso que dá também uma possibilidade de sustentabilidade das organizações. Por quê? Nós passamos, mas nós queremos que as nossas organizações e o Instituto tenham perenidade, né? Então temos boas equipes também executivas e o trabalho de gestão. Okay. Eu acho que todo segredo também passa muito por aí, nessa perspectiva de uma boa gestão. Padre Wilson, a nossa produtora, a jornalista Carol Castro, ela preparou um pequeno vídeo que foi produzido lá pela sua equipe. Gostaria de que o senhor fizesse um comentário logo após a exibição. Vamos então a uma apresentação desse vídeo sobre o Instituto Wilson Grow aqui de Florianópolis. Pense bem, pois é um dia especial. Eu sei, não é sempre que a gente encontra alguém que faça bem, que nos leve deste temporal. O amor é maior que tudo, do que todos até a dor se vai, quando olhar é natural. Sonhei que as pessoas eram boas em um mundo de amor e acordei nesse mundo marginal. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz forças pra encarar tudo. Mas te vejo e sinto o brilho desse olhar, que me acalma e me traz forças pra encarar tudo. Nesse fim de ano, a nossa retrospectiva está diferente. Não estamos voltando os nossos olhos para os últimos 12 meses como de costume, mas vamos bem mais além. Até 2011, quando criamos uma estrutura de governança para as muitas iniciativas sociais da Grande Florianópolis, que tinham o nosso dedo como denominador comum. Com planejamento estratégico e a criação de um fundo patrimonial, nós buscávamos dar apoio e assessoramento às organizações e perpetuar o nosso trabalho ao longo dos anos. Todos esses artistas mirins e adolescentes que apareceram são todos lá? São todos os nossos projetos, da nossa rede. Uma meninada bonita, saudável, Sim, é uma isso coisa... que eu te digo, porque a gente sempre fala que o importante é agarrar a esperança que está por trás do olhar de uma criança, de um adolescente, de um jovem. E todo o nosso trabalho, na minha vida pessoal, ele está muito voltado ao Evangelho. E há uma página do Evangelho, que é a página motivadora da minha vida, que em 1981, quando me ordenei, eu busquei como página e como encarnação o texto de Mateus 25, 31 seguintes, que diz: tive fome e me deste comer, sede me deste beber, peregrino e me deste uma acolhida, nu e me vestistes, preso e viestes a mim. Então, tudo que fizeres ao menor dos meus irmãos, a mim eu farei. Essa é a força motivadora de toda a minha vida. Então, se eu me movimento, ajudo a articular e pensar, a base mística do que me move é o seguimento a Jesus. E se a gente olha em Jesus, Moacir, que nasce agora, aproveitando o Natal, né? Sim. E que nasce, e eu digo sempre, que nasce na periferia, e os pais ocupam um espaço para esse menino nascer, e esse menino nasce porque é um sem-teto, na verdade, o menino Jesus nasce ali, e ele, aqui está a dimensão talvez mais profunda da beleza do cristianismo, que é a encarnação de um Deus que se encarna
na nossa carne e nasce na simplicidade, na humildade, na pobreza, para trazer a dimensão mais bela à humanidade, que é o amor. Como é que ele nasce na periferia? Ele nasce na periferia porque não encontrou lugar no centro. Mas na sua periferia lá do maciço? E aí eu digo, hoje ele nasce na periferia na vida dessa criançada. Perfeito, perfeito. Hoje ele nasce na periferia na vida dessa juventude. Hoje ele nasce na periferia em tantos projetos, em tantas organizações, em tantos gestos na comunidade. Por exemplo, Montserrat vai fazer agora, no dia de Natal, um almoço para aqueles que têm mais dificuldade de ter um almoço. São mais ou menos 70 pessoas. E no dia 24 à noite, esperamos que não chova, a gente vai fazer também uma janta para os moradores em situação de rua aqui em Florianópolis, ali na frente da catedral. Então, e ao mesmo tempo também com música e com uma coisa bonita do ponto de vista do acolhimento, porque a beleza da vida e o sentido para mim da vida é uma capacidade de tu reconhecer o outro como teu irmão, reconhecer o outro como tua pele e romper talvez com a coisa mais forte que o mundo tem hoje, que é a indiferença gerada pelas relações mercadológicas, onde as pessoas passam a ser coisas. E que agravou depois da pandemia, hein? E que agravou depois da pandemia. E vejo, Moacir, que recuperar a essência do Natal é recuperar a essência da dimensão humana, porque todo gesto, quanto mais humano ele é, mais divino ele é. E não é o contrário, porque assim é a encarnação de Deus. Ele se faz humano para que os humanos chegassem a entendê-lo amorosamente e ao mesmo tempo fizesse parte. Em Jesus, a gente vê duas belas e grandes atitudes. Um homem preocupado com a fome, o tempo todo, lidando com essa questão. Se a gente olha desde o início da multiplicação dos pães à última ceia, né? A preocupação era a dimensão e o texto bíblico é bonito porque ele diz que quando Jesus encontrava alguém em necessidade que não tinha o que comer, o corpo de Jesus tremia. O texto bíblico diz suas entranhas tremiam. E a outra preocupação de Jesus, a saúde. Então, o evangelho é belíssimo quando a gente olha ele na perspectiva da narrativa do encontro. Por isso o Papa Francisco está trazendo muito forte de volta a cultura do encontro, a importância da cultura do encontro, a importância, né? Diga, Moacir. O digital também, o tal do celular, etc. e tal, também são contra, não é verdade? Quer dizer, remam contra o encontro e contra a confraternização, exatamente, a exatamente. Eu acho que nós temos de cuidar muito com a saúde mental nesse tempo pós-pandêmico, dentro ainda dessa pandemia, porque o celular torna a pessoa dependente. Os meios tecnológicos todos, né? Se a gente não tem um olhar crítico, ele pode me tornar um individualista, um egocêntrico, que eu não consigo mais me relacionar com o ser humano. Imagino que a sua energia de todo esse trabalho que você realiza há mais de 40 anos é ver que essas crianças estão saudáveis, estão crescendo, estão estudando, estão se realizando, né? Até indo para a universidade ou conquistando espaço no mercado de trabalho. Para o senhor deve ser emocionante e uma realização, uma energia positiva. Eu sempre digo que a gente tem de ver as pequenas coisas conquistadas no dia a dia. Então, um jovem que passa na universidade, um jovem que vai para o 2º grau, um jovem que se insere ao mercado de trabalho, uma criança que passa de ano, uma criança que dá passos no processo de superação em relação às suas questões de aprendizagem. É nesse micro e olhando na relação micro-macro. O Papa Francisco traz 4 elementos para mim que são importantíssimos. Ele diz entre o espaço e o tempo é importante desencadear processos. E processos a longo prazo, não processos a curto prazo. Ou seja, o investimento da nossa vida numa perspectiva. Segundo, ele diz que a realidade se impõe à ideologia e às ideias. Porque a realidade hoje do grito da Mãe Terra e do grito dos empobrecidos no mundo se impõe às ideologias, se impõe às ideias, né?
e ele diz entre a questão da comunhão e do conflito, é necessário construir um diálogo interativo e não perder o diálogo. E o terceiro, ele diz, entre o local e o global, é necessário sujar as mãos com o local, mas ter sempre uma compreensão global na casa comum. Nós ficaríamos aqui mais meia hora conversando com o senhor, mas o tempo está esgotado. Eu tenho 1 minuto para a sua manifestação, sua mensagem final nesta semana natalina. Eu quero desejar a todos que alcançam esse programa um Natal santo, um Natal de reinvenção, um Natal de criatividade e um Natal que a gente pudesse voltar para os nossos, para a nossa casa, para a nossa família, nesse dia de Natal e pudéssemos olhar a nossa família, agradecer esse grande dom, que é o dom, né, da vida familiar, mas que talvez a gente não botasse cancela na nossa porta e botasse mais um prato na mesa, porque ele pode passar e a gente não pode deixar ele passar sem perceber, olhar de que ele sempre passa por nós e ele está aí, ele é concreto, a gente toca. Então reconhecê-lo e trazê-lo para uma roda do coletivo como processo de participação e ampliar, eu diria, um pouco maior o exercício da cidadania e diria ainda mais, Moacir, que o próximo ano a gente rompesse com essa bipolaridade que vivemos no Brasil, porque nós somos o único povo, da gente abraçar-se junto, resgatar as gestões públicas e políticas públicas para o bem desse país e para a superação e para não perder o sonho da criança, do adolescente e do jovem na vida desse país e sermos caminhantes. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma trégua e a trégua é desarmar-se. Desarmar-se para construir um país solidário, um país justo, um país possível, viável, não? E isso é a democracia para mim, retomar a verdadeira democracia. Padre Wilson Grohl, mais uma vez, nossa gratidão, em meu nome pessoal e do Grupo ND, pela sua presença honrosa aqui no nosso programa nesta semana de Natal. Eu registro mais uma vez, o Padre Wilson estava com o carro travado no trânsito de Florianópolis, que agora essa semana é terrível, e ele veio a pé, subir daqui pelo Monte Serra, para poder atender o nosso convite e participar dessa forma brilhante. Mas eu diria, aqui. Moacir, a importância da gente valorizar os meios de comunicação e a importância de poder fazer esse ato também de compromisso. Sobretudo com coisas positivas, né? Exato. Educativas. Exato. E amorosas. E amorosas. Padre Wilson, então, muito obrigado, muito boa noite para o senhor. Um agradecimento especial ao telespectador, lembrando que esta entrevista está disponível na íntegra no portal ND+, que é líder absoluto de audiência no mundo digital de Santa Catarina, do mundo, e também nas redes sociais da internet. É você que nos acompanhou, o nosso abraço, o nosso carinho, um Feliz Natal, Feliz e Santo Natal, Ano Novo com muita paz, muita saúde e muita solidariedade. Abraço a todos, bom Natal, feliz 2023. Obrigado a todos.